enviando aqui para você a sua... Muito bem, vamos lá. Olá, Oi, queridíssima. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, obrigada pelo convite, Vinícius. Prazer falar com Imagina. você aqui. Muito Eu obrigada. que, eu que agradeço. Seja muito bem-vinda. Eu que tenho que agradecer, os tripulantes é que tem que agradecer. Eu chamo, Ellen, carinhosamente, os meus seguidores, os meus amigos aqui do Instagram de tripulantes. Isso começou lá atrás, porque eu falo que todos nós estamos num barco, né? O barco da Uhum, vida, e a gente precisa assumir o controle desse barco para a gente poder decidir a direção que ele vai, senão esse barco ele está à deriva e qualquer direção serve, né? Então eu chamo o pessoal aí de tripulante de uma forma carinhosa e quero agradecer também ao Ivo, nosso amigo em comum, né? Grande amigo em sim, comum e que fez a conexão entre nós e você está aqui hoje, né? isso mesmo. Regra de Sucesso é um trabalho voluntário onde eu convido empresários, lideranças, pessoas para vir aqui contar um pouco da sua história e das suas regras de sucesso, né? Eu falo muito que um MBA vale mais do que meia hora de conversa com alguém vale mais do que um MBA às vezes, né? E Sim, networking, conexão é muito importante. e você falando essa coisa de ajustar as velas aí do barco, né, dos tripulantes aí, enfim, acho que a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso também, como que essa pandemia foi uma grande tempestade, em que muitos empreendedores tiveram que ajustar as velas aí, né, no caminho Sem para dúvida. passar por essa tempestade. Eu fui uma delas, inclusive, né, um desses empreendedores que teve que realmente assumir aí o comando e ver o melhor caminho para conseguir, né, ultrapassar isso e chegar no objetivo, né, da mesma forma. Muito bom. Quem é a Ellen? Fala um pouco de você para nós, um pouco da sua história, para depois você contar sobre o seu empreendimento aí. Certo. Bom, prazer falar com você, com todo mundo que está aí hoje. Espero contribuir um pouquinho, né? Como você falou, até hoje eu tive duas outras reuniões também, que às vezes uma frasezinha que a pessoa fala muda toda a sua perspectiva sobre alguma coisa, né? Então, espero poder contribuir também e ser essa coisinha que às vezes alguém vai escutar, né? E vai usar na sua vida, no seu negócio que está começando, ou que já está andando. Enfim, a gente aprende muito junto, todo mundo, né? Bom, a Ellen bom, eu sou mineira, tenho 37 anos, mas eu moro aqui no Rio, na capital. Comecei a empreender faz 4, 5 anos, mais ou menos. Antes disso, eu me formei em farmácia. Trabalhei mais de 10 anos na área farmacêutica, em hospitais, na área de saúde. Cheguei a fazer pós-graduação, mestrado em saúde pública, aquela coisa toda, concurso, mas nunca estive muito satisfeita com a minha profissão, com a minha área de atuação. E acho isso que acontece muito com as pessoas, né? Isso é muito comum. As pessoas começarem a empreender realmente como, né, uma alternativa aí, porque realmente não é feliz na área que acabou escolhendo, né? Acabou escolhendo muito novo, não se conhecia muito, né? Eu acho que depois que a gente faz principalmente 30 anos, eu acho que a gente vem um momento muito de autoconhecimento, assim, eu acho que a gente começa a um amadurecimento como pessoa, como profissional, assim, então eu vejo muitos empreendedores nessa idade, né? Começando a empreender nessa idade, claro, muito mais velhos também, pessoas que realmente apostam e arriscam aí em fazer novos negócios, né? E eu decidi empreender, né, numa área muito complicada, né, uma área que não é fácil, que é a sustentabilidade, né. A ideia do meu primeiro negócio que eu tive foi durante uma viagem de férias. Então foi um insight que eu tive durante uma viagem de férias, que eu decidi viajar sozinha para Bali, super longe do outro lado do mundo, fazer uma viagem sozinha e fui com a intenção assim, de enxergar coisas e possibilidades. Eu fui com a cabeça aberta já para isso, assim, porque eu já estava muito infeliz no meu trabalho, queria empreender, já estava com essa ideia de empreender e sempre quis ir para lá. Não sei porquê, sempre fiquei vendo na internet as fotos daquele lugar e me conectei muito forte com o Você lugar. estava trabalhando, acho que é Sim, importante abrir um parênteses aqui. Você estava trabalhando, mas não estava feliz. sim. E aí, E trabalhando, você tirou uns dias e foi para Bali.
Sim, é aquela coisa do trabalho que muita gente passa por isso também, que só é feliz nas férias, né? Muita gente passa por isso, passa o ano inteiro esperando as férias, trabalha numa coisa que não gosta, obrigado, esperando aquela coisa de chegar ao final de semana ou de chegar a férias. E eu era assim, eu saía de férias, no primeiro dia eu viajava, voltava no último dia de férias e queria aproveitar ao máximo aqueles 30 dias do ano que eu tinha ali. E foi numa dessas férias, né, nas últimas férias que eu tive como funcionária, né, como profissional ainda antes de empreender, que eu tive esse insight mesmo de empreender, da sustentabilidade, que foi, na época, a minha primeira empresa dos canudos ecológicos, né, a Mentar. Então, a gente foi, né, a primeira empresa a trazer esse produto para o Brasil. Então, até que depois deu muito, né, deu muita mídia esse assunto, né, a questão dos plásticos, Aham. da poluição plástica, principalmente dos canudinhos, enfim, depois foi aquela onda ali na mídia sobre esse assunto também, e a gente pegou muito o timing perfeito que isso aconteceu no mercado, o que foi muito interessante, né? E ter vivenciado isso está me ajudando muito hoje na minha empresa que eu estou construindo hoje. Então, às vezes as pessoas também acham que na primeira tentativa não chega até o patamar que queria, não atinge o objetivo que queria e desiste, né? É muito difícil mesmo a vida de empreender, né? Muita montanha-russa, muitos altos e baixos enfim, eu acho que essa coisa da resiliência do empreendedor é o mais importante de tudo, de qualquer outra coisa, de qualquer outro conhecimento técnico. Eu acho que a parte da inteligência emocional para o empreendedor e a resiliência é mais importante que tudo. Sem dúvida. A gente tira aqui alguns ensinamentos das suas regras de sucesso, né? Eu aprendi muito novo, quando eu ainda era funcionário, eu já empreendo há mais de 10 anos, mas quando eu ainda era funcionário, eu tive uma chefe e ela me falou isso: Vinícius, viaje para fora, invista mais tempo e dinheiro para viajar para fora, porque a Uhum. partir daí você vai tirar novas ideias, coisas que acontecem lá fora que ainda não tem no Brasil, e muitas coisas que surgem no Brasil vêm de fora, né? É um brasileiro Uhum. que foi para os Estados Unidos, que foi para algum lugar, foi para a Europa, viu algo que não existe aqui, adapta e traz para o Brasil e lança aqui. Uhum. Então, você foi viajar e fora você teve um insight e resolveu começar a empreender, né? Você tocou num outro assunto extremamente importante. As pessoas que chegam para mim e falam: Vinícius, eu quero abrir um negócio, eu quero empreender, o que eu preciso, o que você acha que é necessário? Eu falo que o sucesso ele depende de alguns fatores, como conhecimento, como você desenvolver habilidades que você não tem ainda, e principalmente atitudes positivas e persistência, né? Mas o conhecimento, teoricamente, ele é o mais fácil. O conhecimento eu pego e te dou. Se você quer entender, se você não entende nada de direito civil, você pega um livro de direito civil, estuda e você vai conhecer direito Uhum. civil. E assim com a maioria dos assuntos. Agora, empreender, abrir um negócio, exige um nível de resiliência, de persistência sobrenatural, né, Ellen? Eu falo que quem empreende, alguma vez na vida, quem tem um negócio, uma empresa, alguma vez, pelo menos uma vez, pensou em desistir, sofreu, chorou. Então, é muito mais um trabalho de cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Então, o Uhum. empreendedor, eu digo o seguinte: as pessoas não fracassam, elas desistem, né? E Perfeito. nem sempre dá certo na primeira. A gente vê o resultado, mas não vê o caminho. Você vê hoje aí Magazine Luiza, Amazon, Apple, grandes empresas, né, Pão de Açúcar, seja qual for, parece que foi tudo muito linear, quando na verdade não foi. Existem muitos altos e baixos, e empreender é um trabalho de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, né? Um abraço para o nosso amigo que chegou aí, o Ivo, que escreveu: cheguei atrasado, mas cheguei, tá aí. Abraço para o Ivo e para a Vanessa. Obrigada. Obrigada, viu, Ivo, pela ponte aí. Tá sendo muito legal o papo aqui com o Vinícius. E assim, eu vejo muita gente, o que eu preciso para empreender? O que eu tenho que aprender? Então, você tem que aprender muita coisa, muita coisa. Todos os dias você aprende, né? Então, eu estudo muito mais hoje do que na época que eu era estudante. E olha que eu fui bem CDF na minha vida, assim, bem nerd. Então, hoje eu estudo muito mais do que eu já estudei na vida inteira, né? Porque eu estudo de várias áreas diferentes. Eu tenho que saber um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de administração, de gestão, de recursos humanos. Eu estou estudando um pouquinho de marketing, um pouquinho de escalabilidade de negócios,
produtos, um pouquinho de captação de investimento, estou sabendo de tudo. Então, é muito essa coisa de você gostar de aprender. E na parte, né, dos soft skills aí, realmente a adaptabilidade e a resiliência são imprescindíveis, assim, né? Porque não necessariamente você vai, né, acertar de primeira, como a gente conversou aqui, né? Então, assim, eu tive sucesso na minha primeira empresa, não foi um insucesso, né? Pelo contrário, assim. Hoje eu até estava resgatando contatos com todos os jornalistas, todo mundo na época da Mentar que me entrevistou, né? Que começou a dar... nessa coisa de novidade no mercado é muito importante também, né? Você inovar de alguma forma. Você não precisa inventar a roda, né? Mas você inovar, você chama atenção, né? Do mercado, dos jornalistas, das pessoas, enfim. Então, na época da Mentar, dos canudos, por exemplo, a gente saiu em todos os jornais, todas as revistas. Eram canudos biodegradáveis. Não, o nosso eram reutilizáveis, né? Foram os primeiros que teve, Reutilizáveis. assim. Era de De que vidro, material? de vidro, Alumínio, de vidro? silicone. Aí depois vieram os de metal, né? Então, assim, e sem gastar R$ 1 com assessoria de marketing na época, de imprensa, né? No caso, a gente nunca teve assessoria de imprensa. Mas todo mundo começou a sair muito na mídia, né? Sobre isso. Então, tenta ver também como que você pode agregar para aquele jornalista, para aquela imprensa que está querendo dar novidades, né? Que está querendo falar das novidades. Então, é um hackzinho aí para você conseguir, sem gastar muito dinheiro, os empreendedores que estão começando aí, né? De sair na imprensa, que é muito importante, porque investidor vê uma matéria, né, na revista, no jornal, e se interessa pelo seu negócio, por você como empreendedor. Quer dizer, Então, basta sair em um veículo grande ou médio, pronto, já começa a aparecer num monte de lugar, né? exato. E se você, às vezes, começa a sair nos pequenos, os grandes também começam a ver, nossa, que interessante, eu nunca tinha visto isso. Os jornalistas gostam de dar em primeira mão as coisas, né? E eles ficam querendo confirmar a história, conversar com quem está por trás, né? Então, enfim, só um adendo que eu fiz aqui de hack aí para quem tá começando nesse sentido, principalmente, né, empreendedor pequeno, com pouco dinheiro, e realmente conseguir fazer internamente essa assessoria de imprensa aí, de correr atrás também. Ver quem são os jornalistas que falam sobre a sua área, né? Ver quem são os jornalistas ali das reportagens dos jornais que falam de sustentabilidade, no meu caso, por exemplo, né? Enfim, e agora eu tô fazendo esse trabalho, né? Porque agora eu tô lançando um novo negócio, agora eu tô nessa fase, que é a Filo Vintage, e eu tô resgatando todos os repórteres, todo mundo que eu falei na época da Mentar, e tô resgatando, inclusive... alguns já me responderam, né? Aquele lá da Globo News, esqueci o nome dele, o Pedro Neville, assim, um querido, falou comigo hoje. Então, enfim, e eu gosto muito dessa coisa da inovação, sabe, Vinícius? Eu gosto muito porque eu me apaixonei muito depois da questão que eu comecei a empreender com uma coisa que era inovadora no mercado brasileiro, né, querendo ou não, eu comecei a gostar muito de entender disso, de tendências de consumo. Então, eu comecei a estudar muito sobre isso também, até dei um curso disso ano passado. Eu sou apaixonada por entender, assim, o comportamento das pessoas, né, o comportamento de consumo, o que está vindo aí de novidade. Então, você falou de viajar para fora, mas quem não pode viajar para fora, começa a pesquisar, né, nos sites das agências de tendências, que dá para você ter muita ideia com o que está acontecendo lá de fora, e conseguir adaptar e trazer para o Brasil, sabe? Então, eu comecei a gostar muito disso, de tendências. O que o pessoal vai estar consumindo daqui a 5 anos, né? E a forma de você gostar de tendência e acompanhar esse mercado, Ellen, é uma forma de você se antecipar, né? É Exato. uma forma de você se antecipar e ver o que vem por aí ainda. E que ainda não é uma realidade hoje, né? Mas às vezes já está no pré-time de acontecer aqui no nosso mercado, né? Como é que foi sua transição de funcionária para sua primeira empresa? Nossa, foi bem difícil, né? Deu medo? Principalmente Frio a na parte... barriga? Hã? Frio na barriga? Frio na barriga demais, tendo que aprender coisas novas do zero, né? Porque, claro, que eu tinha uma bagagem de já ter sido chefe, né? Na área de farmácia, na área hospitalar, mas... Então, assim, um pouco de experiência já de chefia, né? Eu tinha. Mas eu tive que aprender coisas do zero, que eu não sabia nem a diferença de lucro para faturamento, para margem bruta, para margem líquida. Não entendia nada disso, nada. Né? Esses dias até dei uma aula também numa mentoria. Aí alguém me perguntou no final, como que é a diferença da Ellen hoje de
4, 5 anos atrás, quando começou a empreender. Aí eu falei, gente, é tanta diferença, é como se hoje eu estivesse na faculdade como empreendedora e há 4, 5 anos atrás eu estava na pré-escola. Né? Então, tamanho conhecimento que a gente vai adquirindo como empreendedor todos os dias, né? E é muito importante mesmo. E essa coisa que você falou de se antecipar é o que eu gosto muito, é o que eu amo estudar, não só aplicar na minha empresa, mas eu adoro isso, assim, ver essas empresas que estão inovando e que às vezes as pessoas não ligam muito, mas daqui um tempo elas vão entender por que aquela empresa surgiu naquele momento, a pessoa se antecipou, a empresa se antecipou, né? Já estava preparada, já fincou a bandeira ali naquela área ali de atuação, enfim, eu acho muito legal isso. É uma ciência misturada com feeling, né? Então eu acho muito interessante. Muito bom. E aí, o que aconteceu com a primeira empresa? Então, como a pandemia veio e foi muito avassaladora para muitos mercados, para esse mercado também foi. Mas antes disso eu já estava pensando assim, nossa, é bacana, mas eu quero alçar voos mais altos, assim. Eu já estava pensando em tentar escalar a empresa de alguma forma que não fosse com produto físico. Tive algumas ideias, pensei em algumas possibilidades, mas acabou não rolando. E aí veio a pandemia. E aí eu comecei a gostar muito de um outro segmento como consumidora e a veia empreendedora que a gente adquire, a gente vê a oportunidade de empreender em tudo, né? Então, eu comecei a gostar muito como consumidora do mercado de segunda mão, de moda, né? E comecei a ver muitas oportunidades de empreender nessa área. E foi aí que eu comecei a desenvolver a ideia da Filo Vintage, que é a minha empresa hoje que eu estou lançando, que aí é muito mais escalável. A gente não vai ser uma empresa física, vai ser uma startup mesmo, né? Estamos construindo uma startup mesmo, e aí já é uma outra lógica de empresa e de crescimento, né? Aí eu tô tendo que aprender muita coisa nova de novo. E o que é a Filo Vintage? Qual que é a proposta, a ideia? Então, a ideia começou quando eu senti uma dificuldade como consumidora para pesquisar produtos de luxo, assim, né, de marcas bacanas aí, para comprar na internet. De segunda mão, né, de second hand, assim, porque eu comecei a gostar muito dessa coisa de brechó. E no Brasil a gente ainda tem uma imagem muito ruim de brechó, né? A maioria das pessoas ainda tem preconceito, acha que... Porque realmente a maioria deles é muito bagunçado, é sujo, enfim. Mas lá fora, mais uma vez, né, eu conheci brechós que parecem lojas de grife, assim, você não fala que são brechós. E aqui no Brasil já existem, né, alguns brechós bem bacanas já, online e físicos também. Mas eu comecei a ver que tinha aí várias oportunidades de empreender nesse segmento, para ocupar alguns espaços aí, como, por exemplo, o principal, né, que a gente está lançando agora, que até o Ivo está ajudando a gente nisso, que a gente vai lançar daqui um mês, mais ou menos um mês e meio, que é um buscador, né, para esse segmento, para esse mercado. É um comparador de preços de produtos de luxo de second hand, que hoje em dia não existe, né? Então, se você quer consumir esse tipo de produto, primeiro que você tem que saber quais são os brechós confiáveis e seguros online, né? Porque tem essa coisa da autenticidade, de muita falsificação, enfim. E aí, primeiro, a gente fez uma grande curadoria dos melhores brechós que tem do mundo, né, num guia nosso ali, e também os melhores do Brasil aí de e-commerce nesse sentido, para fazer o buscador e o comparador de preços. E é uma coisa que não tem ainda no mercado, que eu acho que vai ser muito legal. Não são só brechós que tem no Brasil. Não, o guia nosso é um guia global. Então, eu pensei nesse guia antes da pandemia, né? Quando a gente ainda podia viajar. E eu falei, nossa, eu gosto tanto de, quando viajar, conhecer quais são os brechós mais legais daquela cidade, né? Então, vou fazer um grande guia, porque também não tinha, não achei. Um grande guia, assim, para quando as pessoas forem viajar para alguma cidade, ter ali, né? Uma referência, uma curadoria dessas empresas desse mercado. E aí depois veio a ideia do buscador, onde tem ali, por enquanto, só do Brasil, o buscador vai atuar só aqui no Brasil, que são os maiores e mais confiáveis aí, brechós de luxo online, né, do Brasil. Então, tem alguns que já têm muitos anos de mercado, outros que são mais recentes, mais novos, né? E a gente vem para inovar mesmo, para trazer mais inovação nesse mercado, assim. Além de esses brechós que já existem, esses grandes brechós de marcas de luxo, de segunda mão, eles são hoje
preferencialmente todos físicos e não tem online, você é que está colocando online, ou não, eles já têm a versão online e você está juntando tudo num buscador, é meio a meio? Não, por enquanto eu estou juntando os que já existem. Alguns já são bem consolidados, são bem grandes, assim. Eu estou Já vende, já juntando. tem e-commerce. Já. Eu tô, por enquanto, eu não sou uma solução de e-commerce para quem ainda não é e-commerce, mas essa também é uma possibilidade depois, num segundo momento. Mas a gente está fazendo um buscador de produtos mesmo, e a gente vai pautar muito também o nosso modelo de negócio em conteúdo comprável, né, que estão chamando agora, que é unir o conteúdo com indicação de produtos, com links para comprar aquele produto, né? Então a gente vai mostrar um look, fazer um conteúdo de moda e você encontra em brechó, né? Você encontra em tal brechó essa blusa igual, parecida, essa calça, enfim. Tem um grande site de conteúdo nesse sentido de moda, né, que foi adquirido pelo Magazine Luiza recentemente. Então, uma parte da Filo vai ser como se fosse uma versão de second hand disso, né? Indicando produtos para o mercado de segunda mão, de brechó, para a gente crescer ainda mais esse mercado, que as perspectivas é que ele ultrapasse o mercado de fast fashion, por exemplo, né? De Zara, de Renner, enfim, né? Dessas de fast fashion, as perspectivas que realmente são que o second hand cresça e ultrapasse essas marcas de fast fashion em 5 anos. Então, enfim, essa coisa de antecipar, né, que você falou aí, realmente é pesquisar o mercado, pesquisar números, ver as estatísticas, ver aí qual mercado, né, quem está querendo empreender, que você quer entrar, busca dados desse mercado, o tamanho dele, se as perspectivas são que ele cresça muito ou não, qual o tamanho, porque isso é muito importante, né? Realmente eu estou impressionado, 5 anos esse mercado passar, o mercado de, como é que você chama? De fast fashion. Na verdade, a perspectiva era ser mais ou menos em torno de 8 a 10 anos, mas a pandemia acelerou muito esse mercado, né? Principalmente aqui no Brasil, surgiram muitos brechós, principalmente de Instagram, que não tem site ainda, né? Enfim, a Vanessa falando, ela é o Google Trends em pessoa. Eu amo, gente. Eu estudo tudo de tendência de todos os mercados, tudo, cosmético, tudo, eu amo. Enfim, mas os dados são muito importantes, né, para ver o mercado endereçável aí que você está querendo né, ocupar, enfim. E o meu é nichado, de luxo, né? Eu optei mesmo por nichar para pegar mais o segmento de luxo mesmo, para poder criar uma marca incrível da sua legal, proposta é que permite, inclusive, aquela pessoa que não tem condições de comprar uma bolsa de luxo, um sapato de luxo, um sobretudo de luxo, de primeira mão, na loja, né? Ela pode comprar o de segunda mão. Agora, convenhamos, né, Ellen? Eu sempre digo o seguinte: quem gasta com coisas, com objetos, com carro, cuida. Quem paga muito caro, em geral, cuida, né? Eu falo assim, você não vai encontrar uma Ferrari mal cuidada. É muito difícil. Uma Mercedes mal cuidada. Uma BMW mal cuidada. Quem tem itens de luxo, cuida. Mais do que quem tem o item que não é de luxo. É natural, isso é comum. Aquilo é muito caro, é valioso, a gente cuida. Então, quer dizer, vai além de tudo, quer dizer, é sustentável. Segundo, você coloca aquela peça de novo no mercado, né? De alguma forma você está contribuindo para isso. E como eu estou no mercado da educação, o meu sonho, desde que eu comecei a empreender no ramo da educação, eu falo o seguinte, Ellen, sempre tem por trás um propósito. É muito moda, o pessoal fala, né? Propósito, está muito na moda, né? Mas, de qualquer forma, é real. Eu sempre tive por trás, o meu propósito por trás de ser dono de uma escola EAD, 100% online, há 11 anos eu estou no mercado de EAD, é gerar acesso ao conhecimento. Então, a EAD Plus nasceu de um sonho de gerar acesso ao conhecimento. Quando você fala da Filo Vintage, de uma forma ou de outra, você está gerando acesso. Muitas vezes, uma pessoa de classe C vai conseguir realizar um sonho. Além de tudo, você está lidando com o sonho das pessoas de ter, fala uma marca aí, um casaco da Prada, uma bolsa da Gucci, Chanel, né? E convenhamos, eu já vi muitos famosos e muitas famosas fazerem bazar das roupas que tem,
Porque quem é rico, milionário, troca de roupa conforme a estação, né? Troca o armário. E eu já vi muito bazar de gente famosa falando: ai, gente, vou fazer o bazar esse ano, estou vendendo um monte de peça de roupa aqui, né? Ou mandando para doação. São Uhum. peças novas, são peças que às vezes foram usadas uma vez e às vezes nem Sim. foram. Às vezes estão com a etiqueta. Então, É. além de tudo, você está gerando acesso, né? Você está dando oportunidade para as pessoas terem um produto de luxo por um preço mais em conta. E detalhe, como você falou, existe um trabalho da empresa de escolher quais são os brechós de qualidade, uma curadoria, enfim, para que você possa garantir qualidade, né? É, exatamente. A grande palavra nossa, eu acho que é curadoria, né? É facilitar a vida do cliente que quer comprar desse mercado e que ainda vai descobrir esse mercado, que vai começar a comprar desse mercado agora. Então, a gente já está se antecipando, né? Aquela coisa de se antecipar, criando uma plataforma que garanta tudo isso, facilidade, segurança, que reúna tudo num lugar só, né? Esse conceito de tudo num lugar só. Para as pessoas que chegarem no mercado a partir de agora, começarem a descobrir esse mercado, terem a Filo Vintage como referência, né? Então, enfim, eu quis trabalhar também, nichar no mercado de luxo, porque dá para você trabalhar muito, né? Branding, experiência, precificação, né? Você consegue trabalhar de uma forma legal aí o marketing também. E você trabalha muito com o aspiracional das pessoas, né? Querendo ou não, assim. Então, é muito legal. E... perdi o que eu ia falar. Ah, e sim, essa coisa da quantidade, assim, eu comecei a me assustar quando eu mergulhei, né, na minha pesquisa, né, antes de fazer a Filo Vintage, eu vi a quantidade de roupas e de peças que tem mesmo, né, para vender nesses brechós, assim, impressionante. E cada dia chega coisa nova, porque as peças são únicas, Escuta, né? e óbvio que a gente fala bolsa, sapato, casaco, essas coisas, mas tem para homem também ou a maioria é feminino? Tem Porque para homem. eu já estou pensando aqui no meu Rolex de segunda mão, mais baratinho. Tem vários, tem vários. O mercado feminino é maior, claro, né? Homem é muito menos. Homem tem um pouco mais ainda de preconceito do que mulher, eu acho, para comprar coisas usadas, pelo que eu estou sentindo e pelo que eu vejo mesmo, assim. Mas tem muito óculos, relógios também de marca, Rolex. Eu vivo vendo nos brechós para vender. E eles têm autenticação, né? Então, essa foi a nossa preocupação, de colocar ali brechós que fazem a autenticação dos produtos, que não vende nada falsificado. Então, alguns eles fazem dupla autenticação, eles fazem com um profissional que é especializado nisso, que vê a peça e autentica. E existem alguns aplicativos já, algumas inteligências artificiais aí, que através de foto também fazem autenticação. Então, muitos dos brechós trabalham com esses aplicativos, com essas tecnologias. Então, tudo para trazer segurança mesmo. E a gente está trabalhando um conceito de luxo, né? Por ser de segunda mão, um luxo mais acessível, como você falou, um luxo mais leve, né? A nossa comunicação não é esse luxo ostentador ou um luxo muito distante das pessoas, né? A gente está trabalhando o luxo como peças que têm história, peças de qualidade, atemporais, porque vale muito mais a pena você comprar um casaco muito bom do que você comprar 10 de fast fashion que vai rasgar, que em 6 meses, em um ano, vai descosturar, então não adianta nada. Então, essa lógica de roupas descartáveis que a gente tem hoje, que a gente está hoje no mundo, né, é muito danoso e a gente quer mudar isso e voltar um pouco ao que era antigamente, das pessoas terem menos roupas e roupas de mais qualidade. Exatamente, exatamente. Agora, uma dúvida. Você tá centralizando esses brechós aí no site, né? E o mercado B2C, eu tenho uma peça, eu quero vender. Você, de alguma forma, faz esse intermédio? Que acho que é uma dúvida que muita gente tem, né? Eu tenho aqui alguns itens de luxo e quero vender. A Filo Vintage vai me ajudar a fazer isso? Sim, aí que entram os nossos serviços, né? Porque eu pensei nos serviços também, justamente para a plataforma ser uma plataforma multissolução. Então, a gente é meio B2B2C, na verdade, né? Então, a gente tem o brechó como cliente, a gente tem os clientes finais como clientes. A gente tem um serviço que também não vi ainda no mercado, que a gente está fazendo, que é o personal seller. A gente tem o shopper e o seller. O shopper é aquele que vai encontrar peças nos brechós para você. Então, é o shopper, só que só vai pesquisar em brechó, só vai achar peça de segunda mão, né, de opções ali para você. Tanto alguma peça específica, por exemplo, uma mulher que quer comprar a sua primeira Chanel e quer que eu ache, que a gente, Filo, ache para ela
né? Tá. É uma peça nesse sentido ou qualquer outra coisa. E o seller também, que é essa pessoa, esse profissional nosso aí, que está ajudando as pessoas a desapegarem das peças. Escolher em qual brechó que vai colocar para vender, tirar foto para enviar para o brechó falar por quanto que vende, que compra aquela peça, porque as pessoas não têm tempo, não têm paciência de ficar fazendo esse É isso que processo, eu ia sabe? falar. Às vezes a gente tem dificuldade até de precificar, né? Uhum. A pessoa não tem ideia, não lembra quanto pagou, enfim, não consegue nem precificar. Sim, não, exatamente. E aí tem todo um valor de mercado para essas mercadorias, né? Os brechós, eles levam em consideração o estado de conservação da peça e meio que o valor de mercado, digamos assim, da peça, né? Da marca, e tudo. E tem muito essa questão de ser uma peça rara, por exemplo, principalmente bolsa, né? De uma coleção específica que era do estilista tal, que entrou na marca, que ficou no ano tal. Tem muito isso no mercado também. São peças mais raras, mais difíceis de achar, que não são fabricadas mais e que tem um valor de mercado muito alto. E você vende até por um preço maior do que você comprou. Então, uma coisa muito interessante que a gente vai ter, além dos serviços também, para ajudar as pessoas, né, a desapegarem e a comprarem, né, os dois lados aí, acaba que o nosso buscador, o nosso comparador de preço, vai ser um grande gerador de dados para esse mercado, né? Dados de consumo, de pesquisa, né, desse mercado que a gente não tem no Brasil, assim, os padrões de pesquisa, de consumo, qual marca que está sendo mais buscada, qual marca está sendo mais comprada, e também o preço das peças de segunda mão, se estão subindo ou estão descendo, como se fosse uma bolsa de valores das bolsas de luxo. Então, eu acho que o principal da Filo que a gente está abraçando e que eu vejo muito futuro são a questão dos dados, né, nossos que a gente vai ter. Legal. Eu tive um insight aqui, pode ser que seja uma bobeira, mas quem sabe a Filo Vintage não faz também alguns leilões de peças de famosos no Uhum, futuro, né? sim, E isso também é legal, sei lá, o capacete do Ayrton Senna, não deixa de ser um mercado de luxo, né? sim. E tem umas coisas legais que dá para fazer também. Enfim, eu não tinha Muito. noção, mas são muitas. Meu, esse mercado é enorme, é muita opção, muita coisa que dá para fazer, né? Muita, muita, muita. Tem alguns sites que fazem já leilões, né? Tem muito leilão de móveis antigos, né? De bolsa não tem tanto ainda. Eu já vi alguns poucos. Talvez é uma coisa que a gente pensa aí para o futuro também, algumas coisas específicas, né? Algumas coisas muito realmente de valor, como você falou. Porque nesse mercado tem muito até aquela coisa de colecionador também, né? Igual de relógio, igual de Aham. carro antigo, né? Esse mercado tem muito isso, né? Peças de valor, assim, que são bacanas, assim, né? Até relógios, enfim, tudo isso que a gente falou. E alguém perguntou aqui também de crianças, né? E o mercado infantil também, de segunda mão, é enorme. Alguns dos brechós que a gente está trabalhando tem sessões infantis, porque criança usa e perde muita roupa muito É isso que eu ia rápido. falar, circula mais rápido ainda por causa Mais disso. rápido ainda, mais rápido ainda. É um mercado gigantesco também. A gente não está focando muito nele agora no começo, a gente está focando mais em mercado feminino mesmo, mas são grandes oportunidades de mercado, de inovação, enfim, de deixar mais digitalizado também esse mercado, que é o que a gente está querendo fazer, que a gente está tentando fazer, né? Deixar o mais digitalizado possível esse mercado. Legal. Eu tinha uma pergunta para fazer lá atrás, acabei não fazendo, quero resgatar aqui. Você deu uma dica muito bacana sobre a questão de imprensa, né? E você fala que isso aconteceu até de uma forma meio orgânica, porque o assunto interessava. Mas no dia a dia, na prática, como que você fez isso e como que você faz hoje? Você mesmo foi lá, colocou a mão na massa, fez um release, um modelo de texto e falou, meu, eu gosto muito de coisa prática, tá? Então, quando a gente fala de regra de sucesso e de empreender, a gente fala numa linguagem que quem está ouvindo fala, meu, que ideia incrível, eu vou aplicar isso amanhã. Né? Então, como é que você fez? Foi você que criou um texto na raça, não contratou assessoria de imprensa e saiu enviando para os veículos? Não, na época dos canudos, eles vieram até mim, né? Então foi de Tá. forma orgânica. Eu não tive, eu realmente Totalmente orgânico. totalmente, eu não fui atrás de nenhum veículo, eles vieram atrás de mim. O que eu estou fazendo agora é o contrário, Tá. pegando esses Você contatos guardou que os eu tenho. contatos e aí agora tá. Quem não tem, pode pesquisar, né? Como eu falei, de dar aquela dica de olhar quem foi o jornalista que escreveu aquela matéria, né? Naquela revista, ver os principais veículos aí do setor que você tá, né, atuando. Procura os jornalistas. Eu conheci muitos jornalistas no Clubhouse.
recentemente. É um ótimo lugar para conhecer quem são os verdadeiros influenciadores, né, assim, digamos, né, de imprensa. Muitos estão lá, então procurem lá jornalistas, pessoas da mídia. Então, assim, eu estou buscando esses contatos que eu já tinha, de WhatsApp, de e-mail desses jornalistas, e agregando para eles, falando, olha, você tem que entender como uma via de mão dupla, né? Você está ganhando visibilidade que eles vão dar para você, eles estão ganhando uma pauta legal, uma pauta que eles vão ser os primeiros a dar. Então, assim, ou uma perspectiva diferente que não teve ninguém, nenhum outro veículo que falou ainda. Então, eu montei um texto todo no sentido de, olha, nós nos falamos na época da Mentá, da minha empresa de canudos, eu estou com um novo negócio agora, ainda ligado à sustentabilidade, mas focado no mercado de luxo, de moda de segunda mão, porque geralmente o jornalista que faz uma área faz aquela mesma área, né? Então, os jornalistas que me entrevistaram na época da Mentá provavelmente são os que ainda falam sobre sustentabilidade, né? Então, é mais ou menos assim que funciona a lógica. E aí eu montei um texto realmente falando, olha, eu tô com umas ideias bacanas de pauta que vocês poderiam fazer matérias sobre esse segmento de mercado. Eu conheço outras pessoas também que poderiam contribuir. Porque que acontece? É muito difícil ter uma matéria só com você, de graça, né? Porque matérias exclusivas sobre uma empresa, geralmente, ou é através de assessoria de imprensa, ou você tem que pagar. Pagar, infelizmente, hoje em dia funciona assim. Então, é muito mais fácil você sair numa matéria, numa revista, junto com outras pessoas, outros empreendedores, do mesmo mercado. outras empresas, outras players aí do seu mercado. Então, inclusive, no texto que eu mandei, eu falei também, eu tenho... dei algumas ideias, né? Dei algumas ideias de pauta. Falei, olha, eu conheço pessoas também que podem contribuir com a matéria, tanto consumidores desse mercado, quanto outras pessoas que estão empreendendo também em outros nichos dentro desse próprio mercado. Enfim, vamos ver se vai dar certo. Isso, né? Foi uma coisa que eu até peguei um insight também num livro que eu tô lendo, e um outro insight também que eu peguei legal, que eu vou aplicar agora, que eu acho que é legal, é o seguinte: você colaborar fazendo conteúdo para blogs menores, e eles gostam, né, de também de pautas novas e tal. Então você escreve, né, a sua equipe, ou você escreve um texto, um conteúdo, um post para um blog de alguém, né? Em contrapartida, eles te divulgam. Então, é muito legal começar dessa forma também. Ver alguns blogs do seu mercado aí, que sejam pequenos, que aceitam esse tipo de permuta, de parceria, e você colaborar, fazer uma collab de conteúdo com eles. E aí, você saindo em blogs pequenos, a probabilidade de você depois ser visto e sair em blogs maiores, revistas maiores, é mais fácil. Influenciadores, você pensa em também ir por esse caminho? Sim, por esse caminho. Agora, o mercado de influenciadores está muito profissionalizado, né? Hoje em dia está muito mais difícil você conseguir permuta com o influenciador, né? Sem pagá-lo. Mas a gente está buscando algumas parcerias no sentido de, por exemplo, a gente toda semana faz uma curadoria, uma seleção de peças nos brechós, né? Uma newsletter que a gente manda para a nossa base aí. Então, a gente vai convidar influenciadores para fazerem as escolhas deles, assim, uma wishlist, coisas que eles gostam, né? Que eles comprariam nos brechós. E usar, né, isso para poder, né, divulgar e mandar para a nossa base. E existem muitas possibilidades, e realmente a maior possibilidade de você conseguir sem gastar muito é com nano e micro influenciadores, claro, né, aqueles menores mesmo, de você conseguir algum tipo de parceria nesse sentido, assim. Então, tentativa. E outra coisa também é você... É muito importante, a gente está fazendo uma lista gigante de influenciadores, separando por setor que eles atuam. A gente não quer pegar só influenciador de moda, número de seguidores que eles têm, estamos classificando eles mesmo, assim, sabe? Para a gente poder ter uma lista gigante de influenciadores que a gente gosta, que tem a ver com a gente, que a gente pode trabalhar em algum momento, seja os pequenos, que a gente consegue trabalhar agora, seja futuramente já fazer esse catálogo de influenciadores. Legal, muito bom. Já está no ar o site? Quem quiser conhecer ou não? Está no ar uma versão... a primeira versão do site está no ar, é temporária ainda, né? Então, a gente... Versão beta. A versão beta, a versão final, na verdade, a gente vai lançar provavelmente em agosto, que é o Dia Mundial do Second Hand, dia 25 de agosto.
Então, a gente está correndo aí para deixar tudo pronto para lançar oficialmente, digamos assim, dia 25 de agosto, mas eu acredito que antes já vai estar no ar, né? O buscador e tudo. Então, é isso. Tá no forno, olha Legal. lá o livro falando. Ó, eu não vou deixar de aproveitar você para falar um pouquinho aqui de macro tendência, já que você é uma especialista no assunto, acompanha isso todo dia. Quais Aham. são, até ainda mais importante falar desse assunto em época de pandemia, uma vez que a gente entrou no segundo ano com os hábitos completamente diferentes, economia, lockdown, as pessoas continuam ainda, grande parte reclusas, não está todo mundo na rua, os escritórios não voltaram todos ainda. Eu queria que você falasse um pouco da sua visão de macro tendência do que vem por aí. Eu confesso que eu mudei um pouco minha opinião. Até o ano passado, quando as pessoas falavam novo normal, eu falava assim, cara, eu não acredito nisso. Na minha Uhum. visão, lá atrás, no ano passado, eu dizia o seguinte, meu, vai acabar a pandemia, vai voltar tudo ao normal, né? Só que aí eu comecei, a gente que tem muitos amigos, empresários, presidentes de empresa, grandes executivos, comecei a falar com um, com o outro, Vinícius, a gente entregou o escritório porque viu que não precisa mais. Ou então sair de um andar inteiro para um escritório de 300, 400 metros quadrados, né? Então, eu hoje já estou mais convencido que existe o novo normal, que houve mudança de hábito. Só que quando a gente fala de macro tendência é muito maior, né? Envolve tecnologia, envolve muita coisa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que você vê e de algum ponto mais específico. Sim. Então, interessante, né? Porque, assim, na verdade, essas macro tendências, muita gente não entende de onde que surge essa coisa de tendências, né? Quem decide, né? Quem fala que vai ser tendência, né? Enfim, até dei uma aula sobre isso também semana passada numa mentoria, para explicar toda a lógica que tem por trás disso, né? Que existem estudiosos, agências que estudam o comportamento, observam a sociedade e nomeiam esses padrões que eles já estão observando e nomeiam e chamam de tendências, que são tendências de consumo. Então, são coisas que já estão acontecendo, acho que é importante falar isso também, que esse estudo de tendência não é adivinhação, sabe? Não é prever o futuro, nada disso. É basicamente observar o que as pessoas já estão começando a fazer. Então, um pequeno empreendedor que lançou um produtinho lá na Indonésia, sei lá não sei aonde, e aí começou a ser observado de novo, uma coisa parecida em outro lugar, enfim. Então, é assim que nascem os estudos de tendência. E as macro tendências, elas duram, geralmente, assim, didaticamente, assim, para falar, em torno de 5 anos. Né? Então, em torno de 5 anos, a gente vê aquela macro tendência muito forte e a gente observa realmente ela acontecendo e tudo mais. E aí, depois, ela é incorporada mesmo e já não é tendência, né? É a realidade mesmo ou não. Tem coisas que viram e não viram, ou coisas que não viram, né? Então, não é 100% de acerto, né? Então, essas agências, elas publicam os seus reports de macro tendências e de micro tendências também, né? Enfim, tem agências que são especializadas em um segmento específico, outras em tudo, né? Enfim, e aí semana passada eu peguei as 18 macro tendências que uma agência publicou, que são as macro tendências 2020 e 2025. É uma agência chamada Trend Hunter. Eu podia ter pegado de outras agências, porque cada uma estuda e nomeia de uma forma e enxerga as coisas de uma forma. Então, tem aquela coisa que eu falei de ter um pouquinho de ciência, um pouquinho de feeling, né? Tendências é isso também, né? Tem isso também. Então, assim, algumas macro tendências, assim, né? Que eu posso falar, que eu lembro, assim, de que talvez... porque, assim, as macro tendências, elas são aplicáveis a qualquer setor, né? Elas Sim, não são específicas. Então, por exemplo, exatamente. uma tendência de usar ácido hialurônico em cosméticos. Isso não é uma macro tendência, isso é uma micro tendência específica do setor de cosmético. Macro Tá. tendência por exemplo, personalização, coisas customizáveis e personalizáveis, assim, muito, né? A valorização do que é personalizado, do que sai das massas, né? Sai um pouco dessa coisa da massa, diferenciação,
né? Nesse sentido. Uma outra macro tendência é o que eles chamam de tribalismo ou comunidade, né? Que é a formação de comunidade em torno de marcas ou causas, né? Então, a sua marca, ela pode e deve ter uma comunidade em volta dela. Que mais? Nossa, tem muita. Tem uma macro tendência que é o empreendedorismo instantâneo, que eles chamaram disso, né? Na verdade, eu traduzi porque é em inglês, que é todo esse movimento de ferramentas, aplicativos e tecnologias para facilitar uma pessoa que consegue empreender sozinha da casa dela, ela consegue lançar uma marca hoje no mercado, a gente sabe que isso é possível. Então, enfim, uma macro tendência é isso, né? Esse empreendedorismo super fácil. Por exemplo, os jovens de hoje em dia que não querem comprar carro e muitos, a molecada assim que eu conheço que está fazendo 18 anos e não está afim de tirar carta e falou, meu, sai mais barato andar de Uber ou eu vou alugar carro. Isso é uma macro tendência? É a macro tendência do compartilhamento, né? O compartilhamento é a macro tendência e ela serve para tudo, né? Para carro, para bicicleta, para sei lá, tudo, qualquer coisa. Hoje a gente está compartilhando muito mais do que comprando, né? Compartilhamento de jatinho. Antes os ricos tinham jatinho, agora tem empresa de aluguel de jatinho. Se eu quiser andar de jatinho e juntar um pouquinho de grana, quiser fazer uma graça, eu vou lá e ando de jatinho. Isso não era possível antigamente, né? Então, só lembrando aqui agora de um exemplo. Então, muito essa economia do compartilhamento, super, assim, muito. E muitas outras, assim, muitas outras macro tendências que a gente pode falar. E foi como eu falei, cada agência divulga algumas diferentes. E eu acho que a sacada é você tentar enxergar como que aquela macro tendência é aplicável no seu negócio para você sair na frente, para você inovar. Não só como ela é aplicável, mas o quanto ela pode interferir positivamente ou negativamente o seu negócio. Você acompanhar macro tendências, você pode antecipar muitas coisas, né? Inclusive, antecipar e se preparar, e estar preparado, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Você analisar hoje uma macro tendência, você pode estar preparado para um mercado que daqui a 5 anos vai sumir ou um outro vai surgir, né? Como, por exemplo, a Kodak não reparou a macro tendência das pessoas não quererem mais imprimir a foto e ficar com a foto digital. Aliás, eu não tenho absoluta certeza disso, mas eu já li algo a respeito de que a própria Kodak, alguém lá dentro, tinha inventado uma máquina digital e apresentou para os acionistas e acharam uma besteira porque eles falaram assim, vocês inventaram um negócio que vai destruir o nosso próprio negócio. E isso não foi para frente, né? E não ficaram de olho na macro tendência e o negócio deles morreu. Você falou uma frase que quando eu escutei, eu internalizei, eu sempre penso isso, eu penso isso sempre, assim, que eu acho que ajuda muito. Quando você está empreendendo e, enfim, né, criando um negócio, ou adaptando o seu negócio a uma coisa nova, enfim, né? Porque empreender é pensar em coisas novas o tempo todo. É você pensar o que pode matar o meu negócio. O que pode surgir aí que pode matar o meu negócio, né? Você pensar isso o tempo todo, porque é ali que você tem que agir, né? É ali que você tem que fazer alguma coisa. Seja fazer aquilo que um concorrente seu faria para te matar, você correr atrás de fazer aquilo, né? Ou ver que realmente, eu estou indo por um local que realmente não tem jeito, não tem mercado, daqui a pouco não tem mercado, eu vou atuar em outra coisa, né? Vou pivotar, vou criar uma outra solução, enfim. Uma outra macro tendência é a gamificação, por exemplo, muito forte, né? Essa coisa dos games indo para outros setores também, todo mundo usando essa questão da gamificação, né? Que o mercado de games é gigantesco, é bizarro, as pessoas não têm noção do tamanho que é. Né? Então já tem ads lá dentro, já tem propaganda lá dentro, já tem show lá dentro, já tem, né? Então é uma loucura. Então, enfim, muita coisa. Muito legal, show de bola. Muito bem, que conversa gostosa, deliciosa. Que bom. E serei, provavelmente eu aqui, minha esposa e a família, consumidores da Filo Vintage. Provável que eu coloque algumas coisas lá também, utilize os serviços para vender. E por favor, vamos em frente. Conte com a gente no que precisar. Parabéns para a empreendedora que você é. Corajosa, né, Ellen? Porque a gente precisa... Empreender no Brasil precisa ser corajoso,
Não é algo fácil. Empreender no Brasil, a gente tem muita maré contra, a começar pelo imposto, a começar pelo arcabouço que a gente tem aqui, tributário, que é complexo, não é simples, é difícil. E legislações, enfim, a gente nada contra a maré, realmente. Acho que empreender em país de primeiro mundo é um pouco mais fácil. Aqui a gente tem desafios, mas enfim, somos brasileiros, a gente sempre encontra o nosso jeito, né? E inovar, acho que faz parte. Você tem uma vantagem que você está trabalhando aí com muita inovação, com novidade, com algo que não tem, e tem tudo para dar certo, né? Muito bacana ouvir suas regras de sucesso aqui, seu perfil e aquilo que se aplica no dia a dia. E obrigado por estar com a gente, de coração. Obrigado por estar Eu conosco agradeço. aqui. Que bom que você gostou, Vinícius. Eu acho que é tanta coisa, às vezes, para falar, né? Enfim, para compartilhar. E estou sempre disponível que você precisar, outras vezes, enfim. Estou super Legal. aberta. E obrigada pelo espaço também, né? De as pessoas me conhecerem aqui, conhecerem o meu negócio, enfim. E de ter compartilhado, né? Como eu falei lá no começo, e poder ajudar, às vezes uma frase que eu falei aqui deu, às vezes, um insight na cabecinha de alguém. Igual acontece Sem comigo, às vezes, quando eu dúvida. estou escutando alguém. Então, isso que é bom. Aliás, esse é o objetivo do Regra de Sucesso, é a gente trazer pessoas para trazer as suas experiências. Eu acho que evidente é que nós todos temos os nossos méritos, né, Ellen? Eu estudei muito, trabalho muito, você também, mas se tem uma coisa que eu tenho demais como gratidão, são as pessoas com quem eu aprendi. Até hoje, eu sou uma pessoa de muitos mentores. Eu amo networking, amo de paixão, faço muito networking, falo para os meus alunos, falo para as pessoas, façam networking, invistam em networking, porque isso encurta caminhos. Eu não gosto, eu digo que o empreendedor não pode pegar atalho, mas você, quando faz networking com as pessoas certas, isso te encurta bastante caminho. Então, um dos motivos também de eu ter criado o Regra do Sucesso foi isso. Eu sempre tive muitos mentores com quem eu aprendi, por que não trazer pessoas para levar experiência, conhecimento, porque quando você falar, às vezes uma frase que você falou, a gente não tem a noção do impacto que pode ser na vida de alguém, né? Pode ser um insight que a pessoa estava precisando. Aliás, eu não sei se você reparou, no começo da live, você estava falando, quando você começou a empreender, e teve uma pessoa que falou, né, escreveu aqui que seus comentários foram muito motivantes para ela, que está começando a empreender agora. Então, a gente tem uma estrada já um pouco mais longa e tem pessoas que estão no começo da estrada. E o Regra do Sucesso tem exatamente esse propósito. Não, muito legal, porque às vezes empreender é muito solitário, né? Muitas vezes os amigos, as famílias não entendem, não tá naquela mesma vibe que você, não faz nem ideia do que você faz, o que você tá falando, Exatamente. tipo, então, às vezes os amigos também não entendem, não empreendem, né? Enfim, então, assim, é muito bom porque você encontra as pessoas que estão sofrendo igual você, né? Enfim, em algumas coisas e compartilhar. E estou super aberta também, de qualquer um que esteja aqui, né, vendo a live para ajudar, pode me chamar também ali no inbox. Enfim, a gente conversa, a gente troca ideia. Eu adoro ajudar no que eu posso, né? Também estou no começo da minha caminhada, né? Quero caminhar muito ainda. Espero ajudar. Qualquer um que precisar também pode me chamar. E gostei muito do papo aqui, é sempre muito bom. E networking foi o que você falou, é muito importante mesmo, mesmo, mesmo. Porque hoje até foi uma mentoria que eu tive, que foi oferecida pelo pessoal do meu jurídico. Ele, gente, olha, a gente abriu algumas vagas de mentoria lá na nossa plataforma para os nossos clientes. Aí falaram que eu fui a primeira a agendar uma mentoria lá. Porque qualquer oportunidade que eu tenho de conversar com as Exatamente. pessoas, agora eu estou buscando, sabe? É muito importante. Muito bom, vamos fazer um print aqui, deixa eu tirar um print Vamos. aqui. Muito bem, para o pessoal tirar um print, posta lá nos stories, marca a gente. E amanhã a gente está de novo aqui com a Maria Auxiliadora, que é do Sebrae Nacional. Ellen, obrigado, querida. Sucesso para você, viu? Muito obrigada. Você também, mais sucesso e parabéns por esse projeto, por todo mundo que você está chamando aí para conversar. Muito bom mesmo. Obrigado. Beijo, gente. Amanhã estamos juntos aqui, 9 horas de novo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.